Olá, seja muito bem-vindo ao programa Vida e Saúde. Mais uma vez agradecendo a presença, a participação de você, telespectador, que sempre nos presenteia com o seu e-mail. Lembrando o nosso e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br. O programa de hoje vai falar sobre uma patologia muito conhecida e que acomete milhões e milhões de brasileiros no Brasil e no mundo, que é a diabetes. Junto com a diabetes, a gente tem inúmeros casos de pés diabéticos. Então a gente vai falar sobre o pé diabético e o auxílio da oxigenoterapia hiperbárica nessa cicatrização desse pé diabético e também no auxílio dessa patologia. Para isso, doutora Larissa Passerotti com a gente. Muito obrigado, doutora. Obrigada a vocês pelo convite. Olá a todos os espectadores. Antes de apresentar a doutora Larissa, eu já queria agradecer a presença e a parceria que a doutora Larissa fez com a gente nos programas, orientando a população de Bauru, de região, orientando a todos esses pacientes que sempre nos enviam essas perguntas. Obrigado pela essa parceria, doutora. Eu que agradeço, porque acho que quanto mais informação a população tiver, mais ela sabe quando precisa ir no médico, o que fazer e não fazer coisa errada, né? Exatamente. Isso ajuda muito. Muito obrigado. A doutora Larissa Camargo Passerotti é formada pela Faculdade de Ciências Médicas, especialização em Medicina Hiperbárica pela USP e Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica e também título de Pediatria e Nefrologia Pediátrica pela Sociedade Brasileira de Pediatria e a Sociedade Brasileira de Nefrologia. Doutora, a gente sabe que as principais causas de amputação no diabético é nos pés. E isso realmente causa um transtorno. Claro que a vida continua, a gente tem todo um apoio hoje de próteses e diversas outras ações, mas que se inicia com uma pequena lesão, uma ferida no pé, às vezes causada pelo próprio calçado. De que maneira a câmara hiperbárica, a oxigenoterapia hiperbárica, ela ajuda esse paciente? Então, Luiz, a câmara hiperbárica ela vai ajudar a partir do momento que você tem uma lesão já aberta, né? A melhor coisa do pé diabético é prevenir, né? É o que todo mundo esquece, é de olhar os pés todo dia. O diabético deve diariamente, chegou em casa à noite, olhar os pés. Por quê? Se um sapato machuca o pé, ele não vai sentir. Ele não vai perceber que o dia inteiro... Diminui a sensibilidade, o diabético. Diminui a sensibilidade. Então, que faz parte do conjunto do pé diabético, né? Então, aquele sapato fica ali machucando, na gente que não tem nada, forma uma bolha, você já começa a sentir, já começa a mancar, o sapato já fica incomodando, você já tira o sapato logo. O diabético não, ele fica aquele sapato ali o dia inteiro e acaba levando uma lesão. A partir do momento que você abriu essa lesão, ele pode infectar e progredir e ir para uma amputação. Então, a câmara hiperbárica vai agir no quê? No auxílio para ou minimizar o grau de amputação, né? Ou para cicatrizar e não chegar à amputação. Evitar, aí são as medidas preventivas, né? Mas evita a amputação. Vai auxiliar. Sim, com certeza, né? E é lógico que ele não é um tratamento único. O médico dele precisa fazer uma limpeza cirúrgica, que é o desbridamento, vai ter que ser feito. Usar antibiótico vai ter que ser feito. Uma cirurgia que a gente fala revascularização do membro, que é desobstruir uma artéria, por exemplo, tem que ser feito. Então... Controle da glicemia, Controle da glicemia, tudo isso é um conjunto. Então, a câmara hiperbárica vai ajudar quando você está fazendo tudo isso. Não adianta você ter machucado, deixar lá, não vou no médico, mas vou fazer câmara. Não adianta, você tem infecção, você tem que fazer curativo adequadamente, tem todo um conjunto para fazer. Então, a câmara hiperbárica vai auxiliar para você minimizar procedimento cirúrgico, consequentemente minimizar a sequela. Né? Nós tivemos um caso no laboratório de uma senhora que inclusive faleceu. Ela começou justamente com essa lesão. Ela andava com uma sandália e aquela prisilinha fez uma lesão muito pequena. E aquilo realmente evoluiu. Ela parou de usar esse calçado e evoluiu. E essa evolução foi para amputação, que no final ela perdeu a perna toda. Ela começou pelo pé e tal. A câmara hiperbárica poderia ter auxiliado muito nesse caso. Poderia ter auxiliado muito nesse caso, para não deixar evoluir desde lá do início, né? É um caso típico de pé diabético. Geralmente começa dessa forma, ou com machucado dessa forma,
Ou às vezes você não vê o machucado, mas você tem porta de entrada. Às vezes foi na manicure, arrancou aquela carninha, né? Ou você tá com a pele, mantém a pele muito seca, forma micro lesões que a gente não enxerga. A pele ressecada, ela tem micro fissuras. E ali vira a porta de entrada para uma bactéria. Então aí o paciente chega no médico e fala, ai doutor, não sei como é que começou, de um dia para o outro estava vermelho assim. Com certeza ele tinha uma porta de entrada, que às vezes não precisava ser um machucado aberto, que ali começa o processo. Aí infecciona o diabético, a circulação dele é prejudicada, então uma infecção, como tem circulação e inervação prejudicada, a infecção progride rapidamente. E é dificílima a recuperação, porque não é só aqueles vasos principais que estão acometidos. Depois desses vasos vem os microvasos distribuídos, microcapilares, tudo, né? Que são vasos de pequeno, minúsculo, né? Calibre, né? E eles estão acometidos. Você não consegue, nesses vasos, agir cirurgicamente para revascularizar eles. E a oxigenoterapia hiperbárica vai auxiliar muito nisso. Ela já auxilia nisso. Então, ela vai produzir os vasos novos para auxiliar nesses microvasos a combater e cicatrizar, né? Ou seja, seria a próxima pergunta, mas já respondida. O paciente diabético, ele vai iniciar quando esse tratamento? Num primeiro momento, mesmo às vezes sem ele perceber. Quanto mais precoce, melhor. Sem contraindicação, né, doutora? Existem algumas contraindicações que seria o que a gente fala de pneumotórax, então é aquele paciente que está com ar fora do pulmão, pode ser de uma pneumonia, um acidente, alguma coisa. Mas isso daí é diferente do pé diabético que já chega lá, coisa. O paciente não tem pneumotórax assim, né? Então, são patologias à parte que contraindicam, né? E o paciente diabético, ele também, em alguns casos, que não são poucos, ele também está imunodeprimido, ele também tem uma vascularização mais deficitária. Sim, ou às vezes já usou antibióticos de repetição, às vezes pelaquela lesão ou outras coisas também, né? Então isso prejudica, cria bactérias resistentes que dificultam mais o combate e tudo. Então isso tudo acaba fazendo com que o quadro evolua. Aí vira aquele caso que o médico vai lá, amputa o dedo, depois amputa o pé, depois vai subindo. Por quê? Porque o problema arterial está muito grave e a infecção vai avançando. A gente tem o hiperglicêmico, a glicemia alta, e o hipoglicêmico. Nos dois casos, né, ele pode tomar insulina, às vezes só o comprimido, metformina, enfim. Tem algum empecilho para que esse paciente não faça a câmara, tirando o que a senhora já citou do pneumotórax, ou o fato da glicemia não vai influenciar nesse tratamento para ele? Ele vai ter que tratar a sua glicemia de qualquer forma. Sim. Mas na câmara hiperbárica, para ele, tem algum problema? Sim, a tendência da câmara hiperbárica é fazer a hipoglicemia, baixar a glicemia. O que acontece é que o diabético, quando ele tem uma infecção, essa glicemia estoura. E aí o médico acaba tendo que mexer nos remédios, na insulina que toma na dose dos remédios todos, né? E aí ele entra para a câmara, já ajuda a combater essa infecção, a câmara em si também tende a fazer uma hipoglicemia. Então o que a gente orienta para esses pacientes é se alimentem bem e tomem os remédios adequadamente, né? O objetivo é deixar o normal, a normoglicemia, né? A hipoglicemia, a gente sabe que dá aquele mal-estar todo, né? Mas a hiperglicemia, a longo prazo, é muito mais danosa, né? Fora você gerar um coma, alguma coisa, você ali na hora, né? Você pode, a longo prazo, lesionar ainda mais essas artérias, rim, aí vai atingir rim, visão, tudo, né? E prejudicar a sua circulação, ainda mais uma lesão que você está querendo melhorar, né? Entendi. Doutora, por que a gente tem, a partir dos 40 anos, a gente sabe que tem uma tendência maior em se desenvolver o diabetes e junto com isso o sedentarismo e outras características desses pacientes? Por que isso ocorre e como que eu posso fazer então para evitar essa patologia do diabetes? Tem alguma maneira que eu posso pelo menos tentar evitar? O diabetes a gente sabe que tem muito fator genético envolvido, né? Então, às vezes você pergunta se já tem fatores na família. E existe também o diabético senil também, né? Então, que ele aparece por causa da idade avançada. Então, e tem aqueles também, crianças. Crianças, né? Que é também tipo tem fator, tem fator genético também. Então, se você já tem um fator na família que você sabe que você pode desenvolver, por que não preveni-lo?
sempre ter uma alimentação adequada, né? Controlar o sedentarismo vai influenciar muito nessa obesidade. Pela obesidade. Pela obesidade. Né? Então, a obesidade gera diabetes por quê? A deficiência do pâncreas, 2, a resistência das células periféricas dessa insulina, né? Que a gente fala resistência periférica, né? Então, você age preventivamente para não ficar obeso, sedentário, ter uma alimentação o mais adequada possível e sabendo que você tem um fator familiar, né? Então, você, qualquer coisa, você já está esperto de que, opa, posso estar manifestando diabetes. E são né? situações simples que a gente sempre cita da qualidade de vida, mas que esses pacientes ou que a população em geral hoje, até pela maneira de viver, não seguem, né, doutora? Com certeza. A tendência hoje em dia é a gente ser cada vez mais sedentário, obeso, né? E as doenças estão aparecendo mais também. Aí tem 2 fatores envolvidos. Um, será a nossa alimentação mais industrializada, esse ritmo de vida nosso totalmente mais agitado, mais acelerado hoje. E a medicina evoluindo, detectando doenças mais precocemente, que muitas vezes, antigamente, se morria e nem se sabia a causa. O porquê, né? Porquê que tinha falecido um ente querido, alguma coisa. Então, existem os 2 caminhos, né? Então, a evolução da medicina nos últimos 20, 30 anos aí fez toda a diferença. Eu sempre cito até para os meus alunos e dentro das palestras que hoje em dia não existe mais quem procura acha. A gente realmente tem que fazer a pesquisa, tem que fazer a prevenção para buscar a cura ou o tratamento dessas patologias. Né? Grande parte tem cura, né? Grande ou parte pelo tem menos cura. Controle. No caso da diabetes é o controle. Você controlando adequadamente, você consegue prevenir o pé diabético. Isso. Doutora, dentro da especialização pediátrica da senhora e dentro desta área do diabético, as crianças também podem sofrer amputações? Também ocorre esse tipo de problema? Criança é mais raro isso. Mais difícil. Por quê? Porque para chegar num ponto disso, você tem que ter 10, 20 anos de mau controle da glicemia. Então, quando ele for adulto que ele vai desenvolver. Que ele vai ter essa dificuldade. Então, se ele começar com 5 anos de idade, vai ter com 20, 25 anos de idade uma complicação. Mas aí que é um problema, porque ele sempre chega na faixa etária da puberdade, da adolescência, em que alguns se revoltam, não querem usar medicação, não querem se tratar adequadamente, e a consequência vem lá no futuro, né? Então, aí é o grande problema das famílias, né? É quando a criança não consegue ter a consciência da patologia e tratar. Do que ele tem, porque ele, com 5 anos de idade é lógico que não vai ter consciência, é um controle dos pais mesmos. E depende muito de uns pais bem ativos, bem inteirados ali com a criança, tudo para conseguir isso também, né? Perfeito. Então ele vai manifestar mais para frente. Mas é raro, então, encontrar crianças que tenham esse tipo de amputação. É muito difícil encontrar. Muito difícil. Acho que não tem quase caso, mas na fase de adultos jovens você pode ter, sim. Tá. Se for um descontrole muito importante, pode ter, sim. A gente já observou pacientes jovens que perderam a visão, sim. Porque realmente faziam muito uso do álcool. Eu tenho paciente que você começa a manifestar lesão renal, né, por conta da diabetes, já na adolescência, assim. Mas você ainda consegue controlar tudo, não chega nesse nível do pé diabetes, de amputação, essas coisas. Mas você já vê algumas manifestações ali. Aí é o descontrole crônico, que vem desde lá de trás, né? A gente vai para o intervalo, mas eu queria deixar aqui a relação entre a criança, o diabético e o renal crônico. Ficar essa pergunta no ar. Qual essa relação que eu tenho do diabético, do renal crônico e o que a oxigenoterapia hiperbárica pode ajudar? A gente vai para o intervalo e volta em instantes. Até já. I'm looking for
Olá, estamos de volta ao programa Vida e Saúde, hoje falando sobre o pé diabético e o auxílio da oxigenoterapia hiperbárica a esses pacientes. Doutora, mais uma vez, obrigado pela participação. E já fazendo essa relação, então, o diabético renal crônico, a gente encontra muitos diabéticos que se tornam renais crônicos, muitos pacientes com problemas renais que se tornam diabéticos. Qual que é essa relação? E eu queria saber se a oxigenoterapia hiperbárica, a câmara hiperbárica, pode ajudar esse paciente ou se não existe essa relação. Bom, Luiz, a diabetes, ela leva a lesões do microvasos, né, os vasos de pequenos calibres. E um deles é o rim. E aí o paciente começa com perda de proteína pelo rim. E essa perda de proteína também é lesiva para o próprio rim. Então vira um ciclo vicioso. O que pode acontecer é o paciente ser renal crônico, às vezes por outras doenças, né, outros problemas, tudo, às vezes se descobriu que realmente é e depois acaba manifestando uma diabetes. Mas não que a insuficiência renal vai desencadear a diabetes, né, mas aí ele desencadeia, eu tenho hipotireoidismo, uma coisa, e a consequência vem vindo e acaba manifestando. Certo. Com relação à câmara hiperbárica, a câmara hiperbárica não interfere nessa lesão renal. É para a questão exclusivamente do pé diabético. Da cicatrização e da vascularização desses do pé diabético, quando já tem uma lesão, né? E também não vai prevenir que o paciente que tem já alteração de sensibilidade, tudo que vai ter a lesão. Não, não é preventivo, ele é tratamento. Tratamento. Isso já responde até uma outra pergunta, que na questão qualidade de vida e expectativa de vida. A gente sabe que o paciente diabético, se não cuida, ele vai viver menos, né? Com certeza. E com essa vida, essa expectativa menor, ele também acaba perdendo muitas qualidade de vida, ele perde expectativa, e isso pode ser auxiliado ou não também pela câmara hiperbárica? Na verdade, a câmara hiperbárica, como ela vai ajudar em minimizar amputações, você acaba melhorando a qualidade de vida do paciente. Se você tem uma amputação que foi lá e amputou um dedo, ou que teve uma lesão e não chegou a amputar, ótimo, nem se fala. Mas se você amputar um pé é uma coisa, acima do joelho é outra, e no fêmur é outra, né? A adaptação de uma prótese é a qualidade de vida do paciente. Se você pega um idoso e amputa, acaba gerando uma amputação de dedo, ele continua andando, caminhando, fazendo as atividades dele. Agora, se amputa lá em cima, um idoso para adaptar uma prótese é mais complicado, difícil. Mais difícil. Então, a qualidade de vida do paciente com certeza muda, do que ele iria ter e do que ele conseguiu salvar, né? E com relação a um renal crônico também, é lógico que ele chegar em nível de hemodiálise, transplante, é uma qualidade de vida totalmente diferente. Você ter que estar fazendo hemodiálise 3, 4 vezes por semana, 4 horas por dia, isso limita a sua vida, o mal-estar, as complicações que isso gera, e aguardar o transplante, depois ter que tomar remédio também pro resto da vida, pós-transplante, tudo, né, para não ter uma rejeição, tudo. Então, isso tudo com certeza influencia na qualidade de vida. Então ele vai ter uma expectativa de vida mais curta, e essa expectativa de vida mais curta com problemas de qualidade de vida. Ainda vai trazer esse não ganho, essa perda justamente dessa qualidade. Isso, a liberdade dele, tudo isso, né? Então, quando um paciente diabético se cuida, você elimina um monte de problemas, né? Que se forem acontecer, vai ser... Uma coisa é acontecer com você com 60, 40 anos de idade, outra coisa é com 92 anos de idade, que você vai viver até 94, 96. Né? Então, essa diferença é absurda, né? Então, a prevenção é a melhor coisa. A gente falou agora há pouco de hiperglicemia e hipoglicemia. E os pacientes que chegam a ter o pé diabético na lesão ou mesmo na perda, enfim, eles têm essa taxa de glicemia monitorada. Muitos com o aparelhinho ou através do laboratório.
Tem um nível de glicemia mínimo e máximo para se entrar na câmara hiperbárica, para fazer uso? Não. Não, não tem. Não tem limite. A gente sabe que hoje é de 60, 70 a 110, né? Sabendo que é muito difícil para esse paciente controlar isso. Isso. Vamos dizer que o paciente está a 60, não se alimentou, tomou insulina. Ele vai ter hipoglicemia dentro ou fora da câmara hiperbárica. Então, e a equipe também está lá para ter todo esse amparo. Isso, isso que eu ia falar. Chega lá, tem... comer alguma coisinha, já cuidar, já faz o teste ali na hora, tá baixo, opa, já vê, você já circunda isso daí e já vê o que está acontecendo, né? E, em contrapartida, aquele que está muito alto, você vê que está tendo mal-estar, tudo, você nem coloca na câmara naquele já dia, evita. Porque ele está precisando de uma ajuda de pronto-socorro para baixar isso daí. Para depois ele... Por quê? Porque não adianta você querer tratar uma ferida, tratar um pé, se ele entra em coma hiperglicêmico e morre por conta daquilo. Entendi. Né? Então você tem que priorizar o que é importante, porque as sessões de câmara hiperbárica são feitas diariamente. O estímulo ali é diário. É constante. É constante. Então chegou num dia, você vê que o paciente não está bem, às vezes você suspende a sessão naquele dia para ele poder se recuperar e receber o tratamento no pronto-socorro, onde for. A senhora falou diariamente. Tem algum número de sessão ou de sessões, ou isso realmente é estipulado pelo próprio médico que Isso a gente faz uma estimativa, né, Luiz? Porque nenhum medicamento é exato. Entendi. É aquilo exato, né? Até os livros de medicina, quando falam, vão tratar uma tal infecção, pode ser, ele vai falar, ó, é 7 a 14 dias, é 14 a 21 dias. Ele estipula um prazo, e o médico vai lá, não, acho que o prazo desse é tanto. Então o médico vai lá e estipula quanto vai ser para aquilo lá. A mesma coisa que no número de sessões, a gente faz uma previsão. A resposta de cada paciente é que vai dizer, aí depende, é lógico, extensão da lesão, o grau de acometimento que está aquilo, às vezes está com tendões, osso exposto ali, tudo com risco de osteomielite, e o pé diabético a gente sabe que não faz enxerto, né? Não tem como fazer enxerto. E aí você vai ter que estimular aquilo até fechar totalmente, e ele fica, se você deixa uma lesão aberta, né? Ele favorece outra infecção e o quadro recomeça. Então, isso tudo vai depender da resposta de cada organismo, da extensão da lesão, do estado do paciente e dele se cuidar bem. Porque a gente às vezes pega um pé diabético, uma lesão pequena, você fala, isso daqui vai fechar bem rápido. Aí o paciente vai lá, a hora que está fechando, pega uma infecção, anda descalço, encosta o pé em qualquer superfície, chega curativo todo sujo, tem mosca dentro às vezes, né? E aí você não consegue fazer aquilo fechar mais rapidamente. Acaba demorando mais do que um que é grande, mas que faz tudo certinho. Mas entendeu? Que tem uma contrapartida dele também boa, né? Sim, sim. Então, também é um bom acompanhamento. Por isso que a gente fala, é um tratamento adjuvante. Você precisa das outras medidas. Não adianta você querer cicatrizar uma ferida que pousou uma mosca ali. Né? Pode ser uma ferida pequena. Não adianta que não vai caminhar, né? Doutora, a gente está chegando aqui ao fim do nosso programa e eu queria citar esse exemplo do acompanhamento e que a senhora falasse sobre esse tratamento da câmara. Nós tivemos um paciente, certa vez, que estavam fazendo a limpeza do pé, né? E um pouquinho ali de debridamento, mas muito pouco. E num dado momento, sem o paciente perceber, esse dedinho foi amputado. Tanto que estava comprometido. Ele simplesmente caiu, limpando ali. A gente notou, estava a equipe junto, a equipe de enfermagem, e a gente ao redor ali, acabou caindo esse dedo. Os pacientes que realizam o tratamento através da câmara hiperbárica, eles vão ter uma qualidade de vida, ou melhor dizendo, de cura melhor, e um tratamento melhor com essa câmara, e por quê? Tem. Como você estimula a cicatrização, as chances de resultados são melhores do que sem ela. Isso, os trabalhos estão comprovando que você diminui o número de amputações. Então, você melhora a qualidade de vida, com certeza, de procedimentos cirúrgicos, tudo, né? É lógico que cada caso é um caso. Às vezes você pega um diabético e está tudo entupido, as artérias até a coxa, né? E você tem dificuldade daquilo. De melhorar esse caminho. Então, é lógico que o médico dele vai ter que agir para revascularizar esse membro, né? Mas a expectativa, as chances de cura aumentam significativamente.
Né? Então, todos os trabalhos médicos já estão comprovando que a câmara hiperbárica, às vezes você tem lesões de pé diabéticos gravíssimos que você fala, nossa, qualquer médico amputaria esse pé. E de repente vê lá, tá recuperado o pé. Consegue ter um resultado bem positivo. Eu tenho paciente que sola do pé toda comprometida, torso do pé todo comprometido, com tendão, osso exposto, ele perdeu apenas 2 dedos. Né? E o resto está cicatrizando, está fechando. Está recuperando. Recuperando. Coisa que qualquer médico olharia e amputaria lá no tornozelo. Ponto. Né? Mas não, ele perdeu 2 dedos. O que vai ser para esse paciente voltar para o trabalho dele, né? Uma sequela minimizada. Né? Então, isso é um ganho de qualidade de vida muito grande, né? Muito grande, muito grande. Então, o que poderia ter acontecido não tem preço que pague, não né? Isso daí você salvar uma coisa dela e o paciente vir grato a você, né? É isso. Doutora, obrigado, então, pela participação mais uma vez. Estamos à disposição sempre que precisar. Obrigado. Então, obrigado pela participação, pela presença. Quero lembrar aqui do site da Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica, www.sbmh.com.br, e também do nosso e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br. Muito obrigado e até a próxima. Um grande abraço. To do